Plano de carreiras dos cargos de tecnologia militar. Artigo 121. Os artigos 1º, 2º, 3º, 5º, 9º, 11, 20 e 21 da Lei nº 9.657, de 3 de junho de 1998, passam a vigorar com a seguinte redação. Artigo 1º. Fica criado, no âmbito das Forças Armadas e nos termos desta lei, o Plano de Carreiras dos Cargos de Tecnologia Militar, constituído pelas seguintes carreiras e cargos. Inciso 1º. Carreira de Tecnologia Militar de nível superior, com atribuições voltadas para as áreas de desenvolvimento, manutenção e reparos relativos a projetos de construção, manutenção e modernização dos meios tecnológicos militares. Inciso 2º. Carreira de Suporte Técnico à Tecnologia Militar, composta pelos cargos de Técnico de Tecnologia Militar, de nível intermediário, com atribuições voltadas à execução de atividades qualificadas de suporte técnico para as áreas de desenvolvimento, manutenção e reparos relativos a projetos de construção, manutenção e modernização dos meios tecnológicos militares. Inciso 3º. Demais cargos de nível auxiliar, intermediário e superior, ocupados por servidores públicos, lotados nas organizações militares de tecnologia militar, com atribuições voltadas à execução de atividades técnicas relativas às áreas de desenvolvimento, manutenção e reparos relativos a projetos de construção, manutenção e modernização dos meios tecnológicos militares. Artigo 2º. Ficam criados, no plano de carreiras dos cargos de tecnologia militar, nos comandos da Marinha, do Exército e da Aeronáutica, respectivamente, os seguintes cargos e efetivos. Inciso 1º. No comando da Marinha. Alínea A. 465 cargos de engenheiro de tecnologia militar. Alínea B. 165 cargos de analista de tecnologia militar, Alínea C. 50 cargos de técnico de tecnologia militar. Inciso 2º. No comando do Exército. Alínea A. 30 cargos de engenheiro de tecnologia militar. Alínea B. 30 cargos de analista de tecnologia militar, Alínea C. 50 cargos de técnico de tecnologia militar. Inciso 3º. No comando da Aeronáutica. Alínea A. 30 cargos de engenheiro de tecnologia militar. Alínea B. 30 cargos de analista de tecnologia militar, Alínea C. 50 cargos de técnico de tecnologia militar. Parágrafo 1º. São atribuições dos seguintes cargos do plano de carreiras dos cargos de tecnologia militar. Inciso 1º. Engenheiro de tecnologia militar, formulação, execução e supervisão de programas, planos e projetos de engenharia voltados para o desenvolvimento, manutenção e reparos de equipamentos, armamentos, sensores, sistemas de armas, instalações e meios militares. Inciso 2º. Analista de tecnologia militar, análise, desenvolvimento e avaliação de sistemas, programas, planos e projetos de apoio às operações militares, planejamento, formulação, implementação e supervisão de programas e projetos de arquitetura e aplicações tecnológicas das áreas da física e da química, voltados para o desenvolvimento, manutenção e reparos de estruturas e instalações, a produção, construção, modernização e manutenção de sistemas de armas, sensores, munições e equipamentos militares e a execução de projetos e trabalhos relacionados com magnetismo, materiais magnéticos e equipamentos magnetométricos, supervisão, programação, coordenação e execução de trabalhos e projetos relativos à avaliação dos recursos naturais da atmosfera,
ao estudo dos fenômenos meteorológicos e as previsões do tempo, bem como as técnicas de produção, controle e análise clínica e toxicológica de medicamentos, drogas, produtos químicos e biológicos, com emprego na área militar. Inciso terceiro. Técnico de tecnologia militar, atividades de suporte e apoio técnico especializado às áreas de desenvolvimento, manutenção e reparos, relativos aos projetos de construção, manutenção e modernização dos meios tecnológicos militares, a execução de políticas e realização de estudos e pesquisas referentes a essas atividades e a produção, controle e análise clínica e toxicológica de medicamentos nos laboratórios industriais militares, bem como execução de serviços de sinalização náutica. Parágrafo 2º. As atribuições específicas dos cargos de que trata este artigo serão estabelecidas em ato conjunto dos Ministros de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão e da Defesa. Artigo 3º. A investidura nos cargos de que trata o artigo 2º desta lei dar-se-á, no padrão inicial da classe inicial, mediante habilitação em concurso público, constituído de provas ou de provas e títulos, que poderão ser realizados por áreas de especialização referentes à área de formação do candidato, conforme dispuser o edital de abertura do certame. Parágrafo único. Ato do Poder Executivo disporá sobre as áreas de especialização em que se desdobrará cada cargo referido no artigo 2º desta lei, quando couber. Artigo 5º. Os ocupantes de cargos efetivos do plano de carreiras dos cargos de que trata o artigo 1º desta lei farão jus, além do vencimento básico, à gratificação de atividade, instituída pela Lei Delegada nº 13, de 27 de agosto de 1992, no percentual de 160%. Artigo 9º. No Inciso 4º. Definir os termos do edital dos concursos públicos para provimento dos cargos, observando as suas respectivas atribuições, em consonância com as normas definidas pelo Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão. Inciso 5º. Revogado. Artigo 11. O titular de cargo efetivo do plano de carreiras dos cargos de que trata o artigo 1º desta lei, quando investido em cargo em comissão de natureza especial, das 6 e das 5, ou equivalentes, em órgãos ou entidades do governo federal, fará jus à guidatim calculada com base em seu limite máximo. Artigo 20. Os cargos integrantes do plano de carreiras dos cargos de tecnologia militar somente poderão ser redistribuídos no âmbito dos comandos da Marinha, do Exército e da Aeronáutica. Parágrafo único. É vedada a redistribuição dos cargos integrantes do plano de carreiras dos cargos de tecnologia militar para órgãos e entidades da administração pública federal distintos dos referidos no caput deste artigo. Artigo 21. O desenvolvimento do servidor no plano de carreiras dos cargos de tecnologia militar ocorrerá mediante progressão funcional e promoção. Parágrafo 1º. Para os efeitos desta lei, progressão funcional é a passagem do servidor de um padrão de vencimento para o imediatamente superior, dentro de uma mesma classe, e promoção, a passagem do servidor do último padrão de uma classe para o primeiro padrão da classe imediatamente superior. Parágrafo 2º. A progressão funcional e a promoção observarão as condições e os requisitos a serem fixados em ato do Poder Executivo, devendo levar em consideração os resultados da avaliação de desempenho individual do servidor. Parágrafo 3º. Até que seja editado o ato de que trata o parágrafo 2º deste artigo, aplicam-se, para fins de progressão funcional e promoção, as normas aplicáveis aos servidores do Plano de Classificação de Cargos, de que trata a Lei nº 5.645, de 10 de dezembro de 1970. Artigo 122. A Lei nº 9.657, de 3 de junho de 1998, passa a vigorar acrescida dos seguintes artigos. Artigo 6º-A. Fica instituída a gratificação de desempenho de atividade técnico-operacional em tecnologia militar.
Agdatem, devido aos ocupantes dos cargos efetivos do plano de carreiras dos cargos de tecnologia militar, quando no exercício de atividades inerentes às respectivas atribuições nas organizações militares, que cumprem carga horária de 40 horas semanais. Parágrafo único. Aplica-se o disposto nos artigos 10, 11, 12 e 15 desta Lei Agdatem. Artigo 7º-A. Agdatem será pago observado o limite máximo de 100 pontos e o mínimo de 10 pontos por servidor, cuja pontuação será assim distribuída. Inciso 1. Até 60 pontos percentuais de seu limite máximo serão atribuídos em função dos resultados obtidos na avaliação de desempenho individual, Inciso 2. Até 40 pontos percentuais de seu limite máximo serão atribuídos em função dos resultados obtidos na avaliação de desempenho institucional. Parágrafo 1º. A avaliação de desempenho individual visa aferir o desempenho do servidor no exercício das atribuições do cargo, com foco na contribuição individual para o alcance dos objetivos organizacionais. Parágrafo 2º. A avaliação de desempenho institucional visa aferir o alcance das metas institucionais, podendo considerar projetos e atividades prioritárias e condições especiais de trabalho, além de outras características específicas das organizações militares. Parágrafo 3º. A Agdatem será processada no mês subsequente ao término do período de avaliação, e seus efeitos financeiros iniciar-se-ão no mês seguinte ao do processamento das avaliações. Parágrafo 4º. Até 31 de dezembro de 2008, até que sejam editados os atos referidos nos parágrafos 6º e 7º e até que sejam processados os resultados da primeira avaliação de desempenho, a Agdatem será paga ao servidor que a ela faça jus nos valores correspondentes a 75 pontos, observados e classe padrão em que ele esteja posicionado. Parágrafo 5º. A Agdatem não poderá ser paga cumulativamente com outra vantagem da mesma natureza. Parágrafo 6º. Ato do Poder Executivo disporá sobre os critérios gerais a serem observados para a realização das avaliações de desempenho individual e institucional da Agdatem. Parágrafo 7º. Os critérios e procedimentos específicos de avaliação de desempenho individual e institucional e de atribuição da Agdatem serão estabelecidos em ato do Ministro de Estado da Defesa, observada a legislação vigente. Parágrafo 8º. O resultado da primeira avaliação gerará efeitos financeiros a partir do início do primeiro período de avaliação, devendo ser compensadas eventuais diferenças pagas. Parágrafo 9º. A data de publicação no Diário Oficial da União do ato que estabelecer as metas institucionais constitui o marco temporal para o início do período de avaliação, que não poderá ser inferior a 6 meses. Parágrafo 10. O disposto no parágrafo 4º deste artigo aplica-se aos ocupantes de cargos comissionados que fazem jus à Agdatem. Parágrafo 11. Os valores do ponto da Agdatem são os fixados no anexo desta lei. Artigo 17-A. Para fins de incorporação da Agdatem aos proventos de aposentadoria ou às pensões relativos a servidores do plano de carreiras dos cargos de tecnologia militar, serão adotados os seguintes critérios. Inciso 1. Para as aposentadorias e pensões concedidas até 19 de fevereiro de 2004, a gratificação será correspondente a 30% do valor máximo do respectivo nível. Inciso 2. Para as aposentadorias e pensões concedidas após 19 de fevereiro de 2004. Alínea A. Quando ao servidor que deu origem à aposentadoria ou à pensão se aplicar o disposto nos artigos 3º e 6º da Emenda Constitucional nº 41, de 19 de dezembro de 2003, e no artigo 3º da Emenda Constitucional nº 47,
de 5 de julho de 2005, aplicar-se-á o percentual constante do inciso e do caput deste artigo. Alínea B. Aos demais aplicar-se-á, para fins de cálculo das aposentadorias e pensões, o disposto na Lei nº 10.887, de 18 de junho de 2004. Artigo 123. Fica extinta a gratificação de desempenho de atividade de tecnologia militar. GDAT, instituída pelo artigo 6º da Lei nº 9.657, de 3 de junho de 1998. Artigo 124. Os vencimentos dos cargos integrantes do plano de carreiras dos cargos de tecnologia militar serão compostos de: Inciso 1º. No caso dos servidores titulares de cargos de nível superior. Alínea A. Vencimento básico. Alínea B. Gratificação de desempenho de atividade técnico-operacional em tecnologia militar. GDATEM, instituída pelo artigo 6º-A, da Lei nº 9.657, de 3 de junho de 1998, é. Alínea C. Retribuição por titulação. RT. Inciso 2º. No caso dos servidores titulares de cargos de nível intermediário. Alínea A. Vencimento básico. Alínea B. Gratificação de desempenho de atividade técnico-operacional em tecnologia militar. GDATEM, instituída pelo artigo 6º-A, da Lei nº 9.657, de 3 de junho de 1998, é. Alínea C. Gratificação por qualificação, é. Inciso 3º. No caso dos servidores titulares de cargos de nível auxiliar. Alínea A. Vencimento básico, é. Alínea B. Gratificação de desempenho de atividade técnico-operacional em tecnologia militar. GDATEM, instituída pelo artigo 6º-A, da Lei nº 9.657, de 3 de junho de 1998. Parágrafo único. Os integrantes do plano de carreiras dos cargos referidos no caput deste artigo não fazem jus às seguintes parcelas remuneratórias. Inciso 1º. Gratificação de atividade. GAI, de que trata a Lei Delegada nº 13, de 27 de agosto de 1992. Inciso 2º. Gratificação de desempenho de atividade técnico-administrativa. GDATA, instituída pela Lei nº 10.404, de 9 de janeiro de 2002, é. Inciso 3º. Vantagem pecuniária individual. VPI, de que trata a Lei nº 10.698, de 2 de julho de 2003. Artigo 125. A estrutura de classes e padrões dos cargos de nível superior, intermediário e auxiliar do plano de carreiras dos cargos de tecnologia militar é a constante do anexo 25 desta lei, com a correlação dos cargos estabelecida no anexo 25-A desta lei. Parágrafo único. Os valores de vencimento básico dos cargos do plano de carreiras dos cargos de tecnologia militar são os fixados no anexo XXI desta lei, produzindo efeitos financeiros a partir da data nele especificada. Artigo 126. O anexo da Lei nº 9.657, de 3 de junho de 1998, passa a vigorar na forma do anexo 22 desta lei, produzindo efeitos financeiros a partir de 1º de fevereiro de 2006. Artigo 127.
Os servidores ocupantes dos cargos efetivos regidos pela Lei nº 8.112, de 11 de dezembro de 1990, descritos no anexo 23 desta lei, serão enquadrados no plano de carreiras dos cargos de que trata o artigo 1º da Lei nº 9.657, de 3 de junho de 1998, com a redação dada por esta lei, a partir de 1º de fevereiro de 2006, de acordo com as respectivas atribuições, requisitos de formação profissional e posição relativa na tabela de correlação constante do anexo 25 desta lei, mantidas as denominações e nível dos respectivos cargos, desde que lotados nas organizações militares relacionadas no anexo 24 desta lei, em 25 de fevereiro de 2005. Parágrafo 1º. Fica mantida, no plano de carreiras dos cargos de tecnologia militar, a denominação dos cargos originários, ressalvados os de engenheiro e de engenheiro de operações, do plano de classificação de cargos, instituído pela Lei nº 5.645, de 10 de dezembro de 1970, que serão enquadrados no cargo de engenheiro de tecnologia militar da carreira de tecnologia militar. Parágrafo 2º. Os servidores ocupantes dos cargos de engenheiro de tecnologia militar serão posicionados na tabela que constitui o anexo XXI desta lei, observada a posição relativa na tabela de correlação constante do anexo 25 desta lei. Artigo 128. Na contagem do interstício necessário à progressão funcional e à promoção, será considerado o tempo computado até a data do enquadramento decorrente da aplicação do disposto no artigo 127 desta lei. Artigo 129. Os cargos de nível superior e intermediário relacionados no anexo 23 desta lei, que integram o quadro de pessoal civil das organizações militares relacionadas no anexo 24 desta lei, vagos na data da publicação da medida provisória número 301, de 29 de junho de 2006, e os que vientem a vagar serão transformados, respectivamente, em cargos de analista de tecnologia militar da carreira de tecnologia militar e de técnico de tecnologia militar da carreira de suporte técnico à tecnologia militar. Parágrafo único. Os cargos de nível auxiliar vagos e os que vientem a vagar serão extintos,